Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da perseguição contra as jornalistas que denunciaram a Débora, que é a moça que escreveu Perdeu o Mané na estátua e que o Alexandre de Moraes e também o Flávio Dino já votaram para condenar a 14 anos de cadeia, né? Vamos entender esse caso aqui, porque como eu já expliquei para vocês, eu sou contrário a esse tipo de coisa. Doxing é uma coisa ruim, é até libertário, tá? É até uma coisa libertária. Porque se você quiser boicotar a pessoa, não quiser fazer negócio com ela e coisa e tal. Mas a verdade é que o pessoal acaba exagerando, né? E parece que já tem ameaças de morte, coisas assim. Gente, para com isso, também não é assim. A jornalista estava fazendo o papel dela ali. A Débora errou. Eu sempre deixei isso claro. Eu acho que ela errou, não deveria ter ido. O pessoal que foi no 8 de janeiro errou. Estavam fazendo coisas erradas, o que eu acho um absurdo. Quem está errando nessa história mais ainda é o Alexandre de Moraes. Se tem alguém que merece a crítica nossa, é o Alexandre de Moraes. Não as repórteres da Folha que denunciaram a Débora ali, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Gilmar Mendes na lista Magnitsky, Peter desligou a luz da sala Ai Meus Olhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Moraes e também o Dino já votaram por condenar a Daniela a 14 anos de cadeia. Como eu expliquei para vocês, eu acho muito pouco provável que os outros ministros voltem atrás e acabem liberando ela ou dando uma punição mais leve por um motivo muito simples. Se por um acaso eles colocarem uma punição mais leve nela, como é que vão justificar todos os outros casos que eles também estão condenando a penas absurdas de 17, 14 anos e coisa e tal? No final das contas, esse voto contra a Débora, né, vai acabar sendo um grande argumento a favor da anistia, porque o que está acontecendo claramente é que o STF está fora de controle, abandonou qualquer premissa jurídica, qualquer razoabilidade jurídica, está usando isso aqui como um tribunal show, um julgamento show, que é o que eu venho falando já desde o início isso daqui. Para início de conversa, sequer essas pessoas deveriam ser julgadas pelo STF. Essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, a nossa Constituição é clara, nesse caso elas deveriam estar sendo julgadas na primeira instância. Mas por algum motivo foi tudo para o STF, tudo para a mão do Xandão. O Xandão que manda, o Xandão que bota penas absurdas em todo mundo. Então, um absurdo esse caso. Eu compartilho da revolta das pessoas com a pena absurda que está sendo colocada na Débora. Mas aí, o que está acontecendo, né? Essa reportagem aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, do dia 24 de janeiro de 2023, em que está escrito aqui, ó: fotos da Folha indicam possível pichadora do Perdeu o Mané na estátua da Justiça do STF. Ou seja, de fato, quem identificou a Débora como sendo a pessoa que fez a pichação do Perdeu o Mané foram as jornalistas da Folha. A jornalista da Folha está aqui, está cobrindo aqui a Débora na estátua e coisa e tal, a imagem dela aqui, coisa e tal. E no final das contas, essa aqui foram as informações que permitiram ao STF prender a Débora. Ela está presa preventivamente e agora provavelmente será condenada a 14 anos de cadeia de forma absolutamente injusta. E aí o que está acontecendo? Surgiu na internet um movimento de pessoas pedindo boicote às duas jornalistas. Eu acho que é uma jornalista e uma fotógrafa que estão aqui. Eu apaguei o nome delas aqui para não entrar na onda desse tipo de coisa, não vou mencionar o nome delas aqui, mas está acontecendo esse movimento, tá? Eu acho isso um erro, isso é doxing. Ah, mas a esquerda faz isso o tempo todo. É verdade, a esquerda faz isso o tempo todo. A esquerda, ó, ligaram para ex-empregador meu, achando que eu ainda trabalhava lá para denunciar que eu era bolsonarista. Você acredita nisso? O cara me ligou rindo pra caralho, que ligaram para ele lá. Não, sabe que me ligou aqui? Me ligou um pessoal aqui de não sei aonde, falando que você era bolsonarista, que era para demitir você, que não sei o que lá, que senão a empresa seria boicotada e coisa e tal. A esquerda usa esses métodos o tempo todo, a verdade é essa. Então a gente deve usar esses métodos também? Não, a gente é melhor do que a esquerda. A gente não deve usar esses métodos porque nós somos melhores que a esquerda, a gente não precisa disso. E mais do que isso, esse tipo de método é um método autodestrutivo, é um método que tira a sua credibilidade à medida que você usa esse tipo de coisa. Você fazer o seu boicote é seu direito, sabe?
Não precisa fazer boicote, não precisa mais ter contato com as pessoas, você sabe o nome da pessoa, não vai ter contato mais com ela, beleza. É muito diferente de você fazer o chamado doxing, que é você expor a pessoa, falar, olha só, essa pessoa aqui que fez a coisa errada, essa pessoa aqui que a gente tem que odiar e não sei o que lá. Isso é perigoso, meu amigo, isso é perigoso. As pessoas têm ideias diferentes do que seja uma punição correta para esse tipo de coisa. Então é melhor não entrar nessa seara. Deixa quieto. Ah, mas a esquerda faz isso o tempo... A esquerda faz isso o tempo todo. Eu concordo com vocês. Concordo plenamente. É um método estrategicamente ruim no final das contas. Olha o que eu falei sobre o Sleeping Giants. Lembra quando começou esse negócio do Sleeping Giants? Um monte de gente na direita ficou apavorado. Caramba, eles vão cancelar todo mundo na direita e não sei o que lá. E eu avisei para vocês, esse tipo de método não tem escalabilidade, ele não dura no tempo. Você consegue algumas coisas, de fato, não vou dizer que o Sleeping Giants não tenha feito nada de errado, ele conseguiu, de fato, algumas vitórias contra a direita, infelizmente, de forma absurda, no meu ponto de vista. Mas o que aconteceu com o tempo? À medida que você usa essa premissa, muitas vezes você acaba desacreditado. E rapidamente o que aconteceu é que hoje em dia ninguém mais leva a sério o Sleeping Giants. E ao contrário, a maior parte dos anunciantes teme muito mais um boicote da direita do que teme da esquerda, né? Exatamente pelo ponto de que a direita é maior numericamente, principalmente em termos de consumo. Então, esse é o ponto. Esse tipo de estratégia de fazer doxing, de ameaçar as pessoas e coisa e tal, é uma estratégia que é ruim do ponto de vista de estratégia para resolver o problema. É cruel? É cruel. Quem sofre isso, sofre mesmo, sofre, é verdade. Eles fazem isso com a direita o tempo todo. Eles fazem isso com a direita o tempo todo, meu amigo. Mas no final das contas, isso não é uma estratégia viável no longo prazo. A gente não deve usar essa mesma estratégia contra jornalistas da Folha ou quem quer que seja, tá? Aqui, ó, tá dizendo aqui que jornalistas da Folha sofrem ataques e ameaças nas redes por cobertura do 8 de janeiro. Tem um outro aspecto nisso daqui também que eu já falei para vocês. Eu acho que a Débora errou, tá? Eu acho que a Débora, ela merece punição, como eu já falei para vocês. Todo mundo do 8 de janeiro merece punição mesmo. A questão toda, o que eu acho que tá um absurdo nessa história, o que tá um absurdo nisso daqui, é o grau de punição absurdo e sem nenhuma lógica que está sendo aplicado pelo STF nesse caso, né? Então, ela ser condenada por 1 ano e 6 meses, que seria a pena adequada para danos ao patrimônio público, beleza, 1 ano e 6 meses, ela provavelmente é ré primária, ela pagaria em cesta básica e pronto, resolvido. Isso seria fazer justiça nesse caso. Aí você pode entender o seguinte, as jornalistas da Folha denunciaram ela fez coisa errada? Fez, então as jornalistas da Folha estão corretas, elas têm mesmo que denunciar para dizer que, né, que a moça fez coisas erradas. Agora, quem que está errado nessa história? Contra quem que a gente tem que direcionar a nossa revolta? Alexandre de Moraes, STF. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, a galera da primeira turma. Por quê? Porque eles sim estão errando. Mais uma vez, a Débora tem que ser punida? Tem, ela fez coisa errada. Agora eu concordo, essa punição é absurda, é uma punição que não tem lógica nenhuma, uma punição sem sentido jurídico nenhum. O STF está cometendo erros novos para justificar os erros passados. Eles têm que errar no caso da Débora. Eu tenho certeza que já tem um monte de gente lá no STF perguntando, pô, a gente não tinha como livrar essa mulher, não? Dá um jeito de livrar essa mulher aí, porque, porra, ficou tão na mídia, tá um negócio que tá chamando tanta atenção que a gente tem que dar um jeito de livrar ela. Só que aí qual que é o problema? O que diz, o que o Alexandre de Moraes pensa? Se ele livrar ela, como é que ele justifica as outras pessoas? Ele justificou, prendeu um monte de gente com 17 anos de cadeia, de 14 anos de cadeia, que na verdade não fez nada além do que a Débora fez, não teve nada além do que foi feito pela Débora nessa história. Então, como que justifica esse tipo de coisa? Como que justifica? Entendeu? Então, ou seja, eles têm que errar com a Débora para poder justificar o erro anterior deles. E, de novo, é o mesmo motivo que eu falo para vocês que eles vão condenar o Bolsonaro. Por que eles vão condenar o Bolsonaro? Tem alguma evidência de golpe? Lógico que não tem nada de golpe ali, poxa. Eles vão condenar o Bolsonaro porque eles têm que achar um golpe. Se eles não acharem um golpe no Brasil, como é que eles vão justificar todas essas atrocidades que eles cometem desde 2019, né? Olha o pessoal que é fã de milico aqui no Brasil, os fãs de milico até hoje tenta me convencer de que a esquerda daria um golpe em 64, que o Jango daria... Me mandam, olha aqui, porque saiu um anúncio aqui no arquivo do JFK, que os chineses apoiavam o Jango, que os cubanos apoiavam o Jango. Meu amigo, sem o exército brasileiro, nunca que a esquerda conseguiria, que o Jango conseguiria dar golpe no Brasil. Os milico inventaram o golpe do Jango para justificar o golpe deles. É errado. Não defendam o milico. O milico fez merda no Brasil. Não deveriam ter dado
golpe em 64. Da mesma forma, o Alexandre de Moraes tem que inventar o golpe do Bolsonaro para poder justificar o golpe que ele está dando no Brasil, porque o Alexandre de Moraes e o Lula estão dando um golpe no Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil é um golpe judiciário, uma junta judiciária que está governando esse país de maneira absurda. E justamente para justificar as atrocidades todas que eles estão cometendo, eles precisam achar um golpe do Bolsonaro, eles têm que inventar alguma coisa, vão caçar alguma coisa para dizer que teve o golpe do Bolsonaro. Um absurdo que o STF está falando. Mas tomem cuidado, direcionem a revolta de vocês, direcionem a crítica de vocês a quem merece ser criticado, que é o Alexandre de Moraes, é o Flávio Dino e é todo mundo que está votando nessas penas absurdas lá no STF. Não é a jornalista da Folha. Que, olha só, eu também não gosto do jornalista da Folha, não, tudo uma cambada de sossa também, quero que todos se fodam. Mas eu acho que é um erro estratégico fazer esse tipo de ataque. Você vai acabar não conseguindo nada do que você imagina e ainda dando um tom de repressão à liberdade de expressão para a direita, que não é verdade. A gente é o contrário. Nós somos a favor da liberdade de expressão. As pessoas podem fazer reportagem. Isso não foi uma denúncia anônima. O pessoal está comparando assim, que se fosse na Alemanha nazista, essas jornalistas denunciariam os judeus. Não foi isso que aconteceu, né, gente? Vamos comparar. O pessoal estava fazendo coisa errada no dia 8 de janeiro mesmo. Elas deram publicidade ao que estavam fazendo de errado. Ninguém saiu investigando, puxando coisa no final das contas, não, tá? Na Alemanha nazista, você tinha o problema, porque ser judeu não é crime, né? Mas o pessoal denunciava onde estavam os judeus porque queria denunciar os judeus, porque o Hitler perseguiu o pessoal. Aqui é diferente. A Débora fez coisa errada? Sim, ela fez coisa errada. Ela merecia ser denunciada? Merecia ser denunciada. O erro está no Alexandre de Moraes, está nessas penas absurdas que não tem nenhuma coerência que está acontecendo. Está nessa necessidade da esquerda, do Xandão, do Lula, de justificar o golpe deles, apontando como se tivesse um golpe do outro lado que nunca aconteceu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.